Então, pessoal, pegando aqui a sugestão que deram lá no final da aula de gravar uns mini tutoriais para auxiliar com o conteúdo dessa semana, a gente vai ver aqui a questão de deslocamento, né, de objetos na nossa área de trabalho e depois na sequência a inserção de câmeras. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, se alguém tiver ainda com aquele digamos, problema lá da viewport, está só aparecendo uma, é aqui esse botão na lateral esquerda inferior, aqui a gente clica aqui na setinha e escolhe aqui qual viewport a gente quer trabalhar aqui. No caso a gente sempre trabalhou com 4, é só clicar ali que daí deixa do jeito que estava. Senão antes estava 1, mas aqui voltar para versões aqui com 4 visualizações. Tranquilo? Então vamos aqui iniciar inserindo um objeto na nossa área de trabalho, sempre inserindo por uma das viewports, né? Colocar aqui na vista de topo. Beleza, né? Colocar ele só aqui um pouco mais para trás. Vamos só reduzir ele um pouco, ficou um pouco grande ali. E agora vamos trabalhar com essa parte aqui de animação mesmo. A gente tem esse box que acabou não sendo comentado em sala de aula, mas aqui é uma caixa de diálogo que vai definir aqui o tanto de frames que vai ter na nossa animação. Aqui os FPS está definido como padrão por 30 segundos, né, 30 frames por segundo. E aqui o tanto de quadros que vão estar sendo visualizados. Aqui então a gente vai trabalhar o que? O Auto Key e o Set Key. Vamos ver primeiramente o Set Key. A partir do momento que eu cliquei, ativou toda essa parte aqui da barra de rolagem do timecode e indicou também qual a viewport eu estou trabalhando. Então a gente vai setar aqui o primeiro usando essa chavinha. A partir do momento que a gente setou, apareceu esse ícone aqui colorido aqui no primeiro frame. Então na sequência a gente determina um intervalo de tempo e move o nosso objeto. Estou movendo ele só no eixo X. A gente tem que tomar cuidado de, sem querer, não pegar aqui o encontro dos eixos, porque a gente pode, de repente, eu queria que ele andasse em linha reta e você, sem querer, mover ele um pouco para o lado ou para trás. Então, Ctrl Z. Então, a gente sempre pegar ali o eixo que deseja e movimentá-lo. Lógico, se for alguma coisa bem específica, né, você pode movimentá-los em partes. Definir o espaço que ele se deslocou nesse intervalo de tempo, seto novamente, apareceu ali o outro símbolo. Ali, voltando lá para o início, quando eu der o play, nosso objeto anda sozinho na tela. Se eu quiser que ele volte, que a gente mostrou, clico no keyframe, ele ficou branquinho indicando que está selecionado. Seguro a tecla Shift do nosso teclado, clico e seguro e arrasto com o mouse até do outro lado. Quando eu der o play, ele vai e retorna pela posição. A vantagem disso, né, gente, é que ele vai voltar exatamente para o ponto de origem, sem ficar também aquela coisa assim de estar deslocado 2, 3 pixels da posição que eu desejaria. Então isso daí para questões de looping na animação fica bem fácil. Então vamos deletar esses keyframes, apenas fiz uma área de seleção e deletei, para voltar para o outro exemplo. Vamos deletar aqui o primeiro também. Então vamos trabalhar agora com o Auto Key. Cliquei em Auto Key, as mesmas coisas que a gente viu anteriormente. E o primeiro eu preciso necessariamente indicar onde que é a posição original. Daí termina o intervalo de tempo. E aí, gente, agora qualquer coisa que eu fizer, ó, só o fato de eu ter alterado a posição já criou um novo quadro-chave. Por mais sutil que seja, ó, por mais que tenha sido aqui, ó, só 5 frames de diferença e foi só um deslocamento para cima, ele já criou outro. Aqui do ladinho, como se fosse ali para trás, só um pouco para baixo. Quando eu der o play, todas essas ações que eu determinei ali, casualmente, já ficaram registradas na minha timeline. Se eu quiser que daí ele volte, pode ser a mesma coisa. E como a gente viu, tudo que a gente aprendeu já no 3D Max pode ser incluído nesse momento. Posso pegar aqui minha ferramenta de rotação, por exemplo, a partir desse frame rotacionar, que daí nosso objeto vai ter essa rotação. O interessante é observar, a gente colocou aqui uma rotação, aparece essa cor verde. Então significa que ela está pegando a informação desde o keyframe lá do começo, que ele também tem uma cor verde. Mas eu não quero que ele comece a partir daqui. Então eu clico em rotação. Aqui no meu eixo X, que foi o que eu rotacionei, dou 2 cliques e coloco 0. Veja, agora eu tenho informação de posição e de rotação nesse intervalo de tempo. Como a outra informação de rotação vai ser só lá no final, ele vai ficar nesse período voltando à rotação.
Quero fazer um escalonamento aqui no meio do caminho? Posso fazer sem problema. Clico aqui em escalonamento. Tamanho original é 64 por 455. Vou reduzir. E eu quero que esse escalonamento comece só a partir aqui do frame 75. Ó. A mesma coisa. Estava o quê? 64455, né? Opa, 55. Tamanho original, escalonando, e depois ele volta para o tamanho inicial. Damos um play. E acontece tudo isso. Tranquilo essa parte, não gerou muitas dúvidas. Então vamos lá para o início, voltar para o frame 0, deletar tudo isso. Então os keyframes. E a outra questão que foi legal de ser trabalhada, vamos marcar aqui no... Vamos criar... Não vamos criar, vamos inserir já um modificador aqui, ó, Modify, a outra aba. Lista de modificadores. A gente vai usar o Bend, que ele está aqui, no terceiro bloco. Ou eu posso simplesmente selecionar e apertar a letra B, que é a letra inicial, e já ativa o Bend, já está incorporado no nosso box. Setei ali o primeiro. A gente precisa estar com o Alt Key funcionando. E agora, além do deslocamento, qualquer modificador que a gente insira, os parâmetros de regulagem dele ficam aqui nessa coluna lateral. Não tem como eu modificar o Bend diretamente no objeto. Eu preciso vir aqui. Cliquei e segurei. Posso arrastar para cima ou para baixo, aquela coisa, não preciso ir um por um. E já ficou registrada a minha alteração. Aqui no 65 vamos mudar esse eixo. Vamos fazer uma outra alteração aqui, fazer aqui numa deformidade. E lá no final a gente traz de volta, segurando o Shift e arrastando, marcamos lá no 100. Damos o Play e acontece toda aquela modificação no nosso objeto. Bem tranquilo isso, né, gente? Depois dá para testar com qualquer outro modificador para ver os resultados que a gente obtém. Então, recapitulando, sempre definir qual key você vai trabalhar, determina o frame 0, setando com a chavinha, determina um intervalo de tempo na sequência e aí você faz a sua modificação. Essa modificação, se tiver com o Alt Key, vai ficar automaticamente registrada com keyframe. Se tiver com o Set Key, a gente só clica na chave novamente. Não existe pior ou melhor. A questão do Alt Key, que qualquer mudança você faça, ele já registra. Isso é bom para caso você não se atrapalhe, mas eu acho que pode prejudicar se você às vezes está posicionando ainda seu personagem e daí ele sem querer já registrou aquela ocorrência. Com o Set Key você tem essa segurança de ir alterando conforme deseja, porém se você esquece de marcar os quadros na timeline, ele acaba não surtindo efeito e também é trabalho perdido. Então cada um tem sua vantagem e desvantagem. Beleza? Na sequência a gente vê câmeras então. Obrigado.